Todo mundo está vendo o slide aí? Todos estão vendo, né? Tá lá ao lado do meu nome ali. Você vai lá onde está o professor Hugo, lá embaixo tem professor Hugo apresentação, ok? Pois bem, pessoal, então vamos continuar aqui o conteúdo que a gente começou a ver na aula anterior, certo? Na aula anterior, a gente começou a ver introdução ao magnetismo, ok? Aí a gente começou a falar sobre ímãs, certo? Aí eu falei para vocês o seguinte, é, são dois tipos de ímãs, certo? Que você pode classificar os ímãs de duas formas diferentes. Primeiro, você pode classificar o ímã em temporário e permanente, né? E você pode classificar o ímã como ímãs naturais e ímãs artificiais. Aí vamos começar por ímãs naturais e artificiais. Ímãs naturais são todos aqueles ímãs que você encontra naturalmente, certo? No meio ambiente. Por exemplo, exemplo de ímãs naturais, alguns minérios, na verdade, alguns minérios eles possuem a característica de ímãs, que é o caso da magnetita. Outro exemplo de ímãs naturais é o que? São os planetas e as estrelas, certo? Planetas e estrelas possuem características de ímãs, isso é, eles produzem um campo magnético também. E outros materiais, ímãs naturais são o que? São os átomos, certo? Os átomos, eles podem ser pensados como sendo minúsculos ímãs, ok? Ok, então esses aí são ímãs naturais. Ímãs artificiais são aqueles que são fabricados, né? Exemplo de ímãs artificiais são esses ímãs que você tem aí colado na sua geladeira, certo? E os eletroímãs, que são ímãs produzidos através de espiras elétricas, né? Você pega um fio elétrico, enrola ele, coloca ele na forma de um novelo, coloca ele na forma de uma espira e liga as extremidades dele no terminal positivo ou negativo de uma fonte de tensão, né? Por exemplo, pega uma pilha, ok? Pega um fio, enrola esse fio, coloca esse fio na forma de novelo, na forma de espira, e aí você liga os terminais desse fio nos polos da pilha. Aí o que acontece? Vai passar uma corrente por essa espira, né? E essa corrente vai produzir um campo magnético. Então, nesse caso, você está fabricando um ímã. Nesse caso, é o que a gente chama de eletroímã, ou ímã elétrico, tá bom? Tá? Então, essa é a definição de ímãs naturais e artificiais. Aí a gente falou também que os ímãs eles podem ser temporários ou eles podem ser permanentes, tá? Deixa eu perguntar para vocês aqui, se vocês lembram rapidinho, vocês podem me dar um exemplo de dois exemplos de ímãs temporários e dois exemplos de ímãs permanentes? Alguém pode falar? Ímãs temporários, imantados, eletroímãs, fios que conduzem uma corrente elétrica, e permanentes são ímãs naturais. Exatamente. Alguns ímãs naturais eles são permanentes, né? Então, olha só, a definição é a seguinte: ímãs temporários são aqueles materiais que eles apresentam as características de um ímã, só que temporariamente, ok? Então, são materiais que apresentam as características de um ímã, só que temporariamente. E o ímã permanente, como o próprio nome já diz, é o material que apresenta a característica de ímã, só que permanentemente, isso não muda, ele continua sendo ímã para sempre. Aí pegando os exemplos aqui que o Igor deu, né? Exemplos de ímãs temporários. O eletroímã é um ímã temporário. Por que ele é temporário? Porque só funciona quando você liga na eletricidade. Se você desligar o eletroímã da eletricidade, ele perde as propriedades magnéticas dele, não é mais ímã. Tá? Então é um exemplo de ímã temporário. Ele é ímã temporariamente só quando está ligado na eletricidade. Outro exemplo é o quê? São materiais imantados, que o Igor citou aí também, né? O que é um material imantado? Pega um pedaço de metal qualquer, prego, sei lá, coloca lá no ímã grande. Deixa ele ficar uma noite inteira ali, grudado no ímã. O que acontece? Quando você retirar esse prego do ímã, esse próprio prego ele vai ter a capacidade de atrair outros pregos. Então, ele temporariamente se transformou em um ímã. Só que o que acontece? Com o tempo, ele vai perdendo magnetismo. Tá? Então, é outro exemplo de ímã temporário. Ok? Ah, e os ímãs permanentes, né? São a maioria dos ímãs naturais, né? Além dos ímãs que são fabricados, esses ímãs industriais. A maioria deles são permanentes. Isso eles vão continuar ímã para sempre. Ok? Então, essa é a definição. Vamos continuar, então.
vamos dar seguimento a esse conteúdo, então. Então, está escrito aqui, propriedades de um ímã, tá? Então, é isso que a gente vai comentar hoje. O que são propriedades, pessoal? Todas as vezes que você ouve falar de propriedades, nós estamos falando de características, tá? Então, quais são as características de um ímã? Ok? Primeiro, deixa eu voltar aqui. Olha só, para que haja interação entre nós, certo? Eu queria pedir para que vocês fossem lendo. Alguém se voluntaria a ler esse primeiro tópico, que está aí no slide? Se vocês não se voluntariarem, eu vou escolhendo vocês. Eu leio. Tá, então leia. Só o primeiro tópico. Propriedades de um ímã. Um ímã suspenso por um fio é equilibrado na horizontal, tende sempre a se alinhar com os polos norte e sul da Terra. Exatamente, pessoal. Isso daí é uma das características de um ímã. Tenta imaginar aqueles ímã em barra, certo? Aí você vem e amarra ele pelo meio. Quando você amarra ele pelo meio, certo? O que acontece? Você dependura um ímã no fio e ele vai ficar alinhado com o polo norte e com o polo sul da Terra. Ok? Por que que isso acontece? Bem, é só você imaginar que o nosso planeta é um ímã também, não é isso? Então você teria um ímã interagindo com outro ímã, tá bom? Então essa aí é a primeira propriedade do ímã. Vamos para o próximo aqui. Alguém lê? Eu, Sim. por conta disso, disse que todo ímã possui dois polos, o polo norte magnético e o polo sul magnético. Exatamente, pessoal. Então, olha só. Todo ímã ele vai possuir dois polos. Um polo a gente chama de polo norte magnético. O outro polo a gente chama de polo sul magnético, tá? Alguém lê? Eu leio. O polo norte magnético de um ímã é o que sempre aponta para o polo norte da Terra, e o polo sul magnético de um ímã sempre aponta para o polo sul da Terra. Exatamente, pessoal. Então você quer saber, vamos supor que você tem um ímã aí na sua casa. Aí você quer saber qual que é o norte magnético do ímã e qual que é o sul magnético do ímã. Você pega, amarra um fio nele, bem na metade, e pendura ele. O norte magnético do ímã é o que aponta para o polo norte da Terra. E o sul magnético do ímã é o que aponta para o polo sul da Terra. Ok? Deixa eu passar aqui para o próximo. Deixa eu ver se tem aqui um desenho. Ah, tem aqui, ó. Eu só vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Eu vou adiantar o vídeo aqui, tá bom? Porque eu vou pegar só a parte que importa. A parte que mostra esse experimento. Aqui, ó, tá vendo? Olha o que aconteceu. O cara pendurou o ímã em um fio, certo? O que que acontece? Esse ímã vai ficar alinhado com os polos norte e o polo sul da Terra, ok? Por mais que você gire esse fio, se você girar esse fio, esse ímã vai girar, mas só que depois disso ele vai voltar para o lugar original. Ele sempre vai querer alinhar com os polos norte e sul da Terra, tá? Nós vamos ver aqui um outro, tá vendo? Esse ímã em forma de ferradura acontece a mesma coisa, ok? O polo norte do ímã sempre vai estar direcionado para o polo norte da Terra e o polo sul do ímã sempre direcionado para o polo sul da Terra, ok? Deixa eu ir aqui para o próximo slide. Alguém lê, por favor? Alguém que não leu. Bom dia, Felipe. Sim? Bom dia, professor. Deixa eu ver aqui. A Aline está aí? Aline? Aline Severino? Josiele? Oi, professor. Sim. Josiele, leia, por favor. Propriedade de um ímã. As bússolas são dispositivos que exploram este princípio, o ponteiro da bússola e de tal forma que sempre aponta para o norte geográfico da Terra. Pois bem, pessoal. Então, o ser humano, conhecendo essa propriedade do ímã, de ficar sempre alinhado com os polos da Terra, eles construíram esse dispositivo que se chama bússola, né? Então, o que é a bússola? Eu não sei se todos vocês conhecem, né? Porque assim, nós estamos na época do GPS. Depois que surgiu o GPS,
a bússola deixou de ser utilizada. Mas a bússola é um dispositivo em forma de relógio, certo? Cujo ponteiro dela sempre aponta para o norte geográfico da Terra, certo? Esse princípio foi descoberto pelos chineses, certo? Há muito tempo atrás, e desde então ele tem sido usado na navegação, certo? Os antigos marinheiros, eles usavam a bússola, certo? Para se orientarem, tá? Então, o que é a bússola? Você pega um pedaço de metal, uma agulha, certo? E você esfrega ela no ímã e ela fica imantada. Aí o que acontece? Quando você coloca ela suspensa em água, ela vai ficar sempre o quê? Orientada para o polo norte da Terra, tá? Então a bússola ela é construída utilizando esse princípio, tá? Deixa eu ler aqui o próximo. Normalmente, eu vou ler aqui o próximo tópico. Normalmente, em ímãs comerciais, pintam-se os polos norte magnético de vermelho e o polo sul magnético de azul, para facilitar a identificação. Então, olha só o que temos aqui, ó. Temos uma foto de dois ímãs comerciais, que são esses ímãs que a gente compra. Esses ímãs comerciais, o polo norte dele normalmente é pintado de vermelho e o polo sul é sempre pintado de azul, tá? Isso daí para você identificar qual que é o norte e qual que é o sul magnético do ímã, tá bom? Deixa eu passar aqui para o próximo. Ok? Deixa eu escolher alguém aqui. Daniel Finés está aí? Tô, professor. Lê esse próximo, por favor. Um ímã é capaz de interagir com outro ímã, de forma que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Exatamente. Então, olha só, pessoal, essa figurinha aqui, ó. Nós temos aqui um conjunto de ímãs, então você vai ver o quê? Você vai ver que sempre os ímãs que têm polos diferentes, eles se atraem. Olha só a primeira figura aqui, ó. Nós temos um ímã, o sul magnético de um ímã está interagindo com o norte magnético do outro, tá? Então, se você coloca polo sul com norte, os dois vão se atrair, certo? A mesma coisa na segunda figura. Na segunda figura, o norte de um ímã está interagindo com o polo sul de um outro. Então, nesse caso, eles vão se atrair. Agora, se você colocar sul com sul ou norte com norte, o que acontece? Eles vão se repelir, tá? Então, isso daí é uma experiência básica com ímã que todo mundo conhece, tá? Deixa eu passar para o próximo aqui. Olha só, um ímã sempre vai possuir dois polos magnéticos, independente se ele é quebrado em duas ou mais partes. Então, pessoal, é o seguinte, tá vendo essa figura aí, ó? Essa figura está mostrando o seguinte, nós tínhamos um ímã grande, todo mundo está vendo um ímã grande? Se você quebrar ele no meio para separar o polo norte e o polo sul, você não vai conseguir fazer isso, sabe por quê? Porque vai surgir um outro polo norte e um outro polo sul em cada um dos pedaços, tá? Então você nunca vai ter um ímã só com polo norte. E você também nunca vai ter um ímã só com polo sul. Se você tiver um ímã em barra em sua casa, você fala, eu vou quebrar ele no meio, de forma que eu vou separar o polo norte do polo sul. Quando você quebrar ele no meio, certo? Vai surgir outros dois ímãs, cada um com o polo norte e com o polo sul, ok? Então, aí o que acontece se você pegar cada um desses pedaços menores e quebrar novamente? Se você quebrar novamente você vai ter mais dois ímãs, cada um com polo norte e com polo sul, tá? Ok? Isso daqui é um princípio que se chama o princípio da inseparabilidade dos polos, tá? Inseparabilidade dos polos. Então, os polos não podem ser separados, tá? Então, tá aqui, ó, princípio da inseparabilidade dos solos. Não é possível separar o polo norte e o polo sul de um ímã, tá? Aí, no segundo tópico, está escrito o seguinte, por causa disso, dizemos que o ímã é sempre um dipolo magnético. Por que fala dipolo? O que significa o prefixo di? Di não significa dois? Então, o ímã ele é um dipolo porque ele sempre possui dois polos. Nunca vai ter um ímã com um polo só, tá bom? Nunca vai ter um ímã com um polo só. Deixa eu voltar aqui, só para mostrar para vocês. É porque isso aqui pode cair em algum vestibular, em alguma prova. É o seguinte, quando você quebra um ímã no meio, você pode perguntar para mim o seguinte, Hugo, como é que eu vou fazer para lembrar qual que vai ficar, qual pedaço que vai ficar com o norte, qual pedaço vai ficar com o sul? Onde é que vai ser o norte e onde é que vai ser o sul das partes menores? Onde é que vai ser o norte e onde é que vai ser o sul das partes menores? Basta você lembrar o seguinte, olha para essa figura aqui, ó. Você está vendo o norte do ímã grandão? Certo? Quando você quebra o ímã no meio, esse norte aqui continua sendo norte na parte pequena, tá vendo? Aí você pega essa parte pequena aqui, quebra novamente no meio,
certo? E esse norte continua sendo norte. Então, caso caia em alguma prova e ele te pergunte, ao quebrar o ímã no meio, onde é que vai ficar localizado o norte e o sul dos ímãs menores? Aí basta você lembrar que no ímã original, antes de você quebrar, o que era norte continua sendo norte. E o que era sul continua sendo sul. Vocês entenderam isso? Pode cair uma questão com o desenho dos ímãs, certo? Aí pode perguntar o seguinte: ao quebrar o ímã no meio, as partes menores, qual que vai ficar com o polo norte? Onde é que estará localizado o polo norte e o polo sul dos ímãs menores? Aí você vem e lembra o seguinte: você lembra que o que era norte no ímã original continua sendo norte. Tá vendo? E o que era sul no ímã original continua sendo sul, tá? Às vezes, ele pode dar uma sequência de figuras que nem essa daqui, quebrando o ímã assim, mais de 10 vezes, né? Então, você vai ter que saber identificar qual que é o norte, qual que é o sul de cada pedaço. Tudo bem? Ok, vou passar para o próximo aqui. Tá, então aqui eu falei da inseparabilidade dos polos, né? Os polos não podem ser separados, por isso que o ímã ele é sempre um dipolo magnético, tá? Sempre um dipolo magnético, porém, tem uma curiosidade. É o seguinte, os físicos, os cientistas, eles nunca encontraram um ímã só com o sul ou só com o norte, tá? Sempre o ímã vai ter norte e sul. Porém, através de cálculos bastante avançados, através de uma matemática muito avançada, eles sabem que isso é possível fazer no laboratório. Eles só não sabem como é que produz, mas eles sabem que é possível produzir. Então, eles chamam isso de quê? Eles chamam isso de monopolo magnético, tá? Então, se algum cientista conseguir produzir um monopolo magnético no laboratório, com certeza ele vai ganhar um Nobel de Física, né? O prêmio Nobel de Física é a premiação máxima que existe para físicos, tá? Então, um dos trabalhos dos físicos hoje em dia é tentar descobrir como é que se produz um monopolo magnético, isso é, como é que produz um ímã só com o polo norte ou só com o polo sul. Eles sabem que isso é possível porque eles descobriram isso através de cálculos, tá? Mas ainda não sabem como produzir isso no laboratório, tudo bem? Então, isso se chama monopolo magnético e sabe-se que, teoricamente, é possível produzir um monopolo magnético, ok? Isso é só por curiosidade, tá? Isso vocês não precisam memorizar, não, ok? Deixa eu passar aqui para o próximo. Estamos ainda em propriedades de um ímã, certo? Então, olha só. Deixa eu escolher alguém aqui para ler. Alguém que está mais calado. A Aline voltou? Sim, Aline, leia esse próximo, por favor. além de interagir com outro ímã, um ímã também interage fortemente com outros materiais chamados de materiais ferromagnéticos. Exemplos de materiais ferromagnéticos são ferro, o cobalto, o níquel e algumas de suas ligas. Pois bem, pessoal, então isso daí ó, é uma das características do ímã. O ímã, na verdade, o ímã interage com todos os materiais. Lembre-se disso, ele interage com todos os materiais. Só que, em alguns materiais, a interação é tão fraca que você nem percebe, tá? Por exemplo, se você aproxima um ímã do papel, ou um ímã da madeira, ou um ímã do vidro. A interação vai ser tão fraca, mas tão fraca, mas tão fraca, que você nem vai perceber. Só que o que acontece? Existe uma classe de materiais, certo? Que são chamados de materiais ferromagnéticos. Esses materiais são aqueles que interagem fortemente com o ímã, tá? Então são aqueles que ele interage de uma forma que você percebe. Exemplo de materiais ferromagnéticos é o quê? É o ferro, né? O cobalto e o níquel. Todos esses materiais aí, se você encostar no ímã, a força vai ser tão grande que ele vai ficar grudado no ímã, certo? E além desses materiais, tem algumas de suas ligas. Vocês sabem o que é ligas? Vocês viram isso em química? O que seria uma liga? Uma liga, pessoal, é quando você combina um metal com outro. Vocês já ouviram falar disso? Vocês já ouviram falar de liga metálica? Por exemplo, se você derreter o cobre e derreter o estanho, depois misturar os dois derretidos, você vai ter uma liga de cobre com estanho, certo? Se eu não me engano, isso daí vai dar o bronze ou o latão, eu não me lembro mais, tá? Mas se você derrete um metal e derrete o outro e mistura os dois, você vai ter uma liga metálica, tá? Então, o que acontece? Os ferromagnéticos ele pode ser considerado o ferro, o cobalto, o níquel, mas também algumas de suas ligas. Isso é combinação de ferro com outra coisa, ou combinação de cobalto com outra coisa, ou combinação de níquel com outra coisa, tá?
Além desses daqui, você pergunta, Hugo, além desses aqui, tem outros materiais ferromagnéticos? Tem, mas a maioria são menos conhecidos, tá? Então eu coloquei só os mais conhecidos, tudo bem? Não é todo metal, não é todo metal que é ferromagnético, certo? Existem alguns, tem gente que acha que todo metal, que se você encostar no ímã, ele vai ficar grudado. Não. Tem alguns metais que são bons condutores, mas não são ferromagnéticos. Isso é, ele não interage com o ímã fortemente, tá? O ferro, o cobalto e o níquel, a gente sabe que ele interage com o ímã fortemente, ok? Além dos materiais ferromagnéticos, pessoal, nós temos outras classes de materiais. Nós temos, por exemplo, materiais dimagnéticos, ferrimagnéticos, tá? Nós temos materiais paramagnéticos, só que esses materiais magnéticos a gente vai estudar em uma outra aula. Eu quero citar aqui somente os materiais ferromagnéticos, são aqueles que interagem fortemente. Os materiais dimagnéticos e paramagnéticos a gente fala depois, tá bom? Ok. Então, isso daí é uma outra característica dos ímãs, né? Além de interagir com outros ímãs, eles interagem fortemente com materiais ferromagnéticos. Tudo bem? Deixa eu passar para o próximo. Deixa eu ver aqui se tinha mais um tópico. Sim. Essas três figuras que vocês estão vendo aqui embaixo, né, são os três ferromagnéticos mais conhecidos, né? A primeira figura aqui do lado esquerdo é o ferro, a segunda figura é o níquel e a terceira figura é o cobalto. Desculpa, a segunda figura é o cobalto e a terceira figura é o níquel. Tá? Próximo slide. Ok. Pessoal, é o seguinte, o que acontece com os materiais ferromagnéticos que eles interagem tão fortemente com o ímã? É o seguinte, tenta imaginar o seguinte, vocês lembram que eu falei para vocês que os átomos, eles podem ser considerados ímãs também? Isso é, um átomo, ele possui um campo magnético? Aí você olha na primeira figura, é o seguinte, nessa primeira figura, você está vendo esses tracinhos aqui, ó? Esses tracinhos aqui, ó, é como se fossem pequenos ímãs, certo? Então, esses pequenos ímãs, eles estão representando os átomos, tá bom? Ok? Aí, no material ferromagnético, você pode ver que os átomos, eles não estão alinhados, tá vendo? Tá vendo que eles estão organizados de uma forma aleatória? Quando ele se organiza de uma forma aleatória, desse jeito que vocês estão vendo, o magnetismo de um neutraliza o magnetismo de outro, certo? Então, nesse primeiro caso aqui, ó, esse material que vocês estão vendo do lado esquerdo, certo? Seria o quê? Seria um material ferromagnético longe de um ímã, certo? Ele está na ausência de um ímã. Então, nesse caso, os átomos estariam dispostos dessa forma aí, tá? O campo magnético deles, aleatoriamente, de forma toda bagunçada. Aí, o que acontece quando você aproxima esse material de um ímã? Olha para a figura da direita. Na figura da direita, você vê que os átomos eles se alinharam, não é isso? O que acontece? Quando eles se alinham, aí o que acontece? O campo magnético de um vai se somar ao campo magnético do outro. Você está vendo, por exemplo, que o norte magnético de cada um dos átomos estão apontando todos para a mesma direção? E o sul magnético de todos os átomos estão apontando todos para a mesma direção? Estão ou não estão? Então, o que acontece? Como eles estão apontando para todos na mesma direção, isso vai produzir fora do material um campo magnético bastante forte. Então, bem aqui, ó, logo acima do material, você tem o quê? Você tem um campo magnético forte, certo? Que é o resultado da soma de cada campo magnético individual, ok? Pergunta a vocês. Vocês entenderam essa ideia? Quer que eu repita com mais calma? Ó, o material ferromagnético, certo? Os átomos são um material ferromagnético quando ele está na ausência de um ímã. Quando ele está na ausência de um ímã, os átomos eles são dispostos de forma aleatória. Do jeito que vocês estão vendo aqui na figura da esquerda. Por eles estarem dispostos de forma aleatória, o magnetismo de um neutraliza o magnetismo do outro. Então, então fora desse material não tem campo magnético. Por quê? Porque o magnetismo de cada átomo se neutraliza, ok? Porém, você aproxima isso daqui de um ímã, vai acontecer o quê? Vai acontecer o que está acontecendo aqui do lado direito. Os átomos eles vão ficar alinhados entre si, certo? De forma que o norte magnético de cada um vai ficar tudo apontando na mesma direção. E o sul magnético de cada um vai ficar apontando tudo na mesma direção, certo? Então, esse material aqui, ó, ferromagnético, ele temporariamente vai ser transformado em um ímã,
certo? Ele vai produzir um campo magnético fora dele, tudo bem? Então, é isso que acontece com o material ferromagnético. O material ferromagnético, que nem o ferro, por exemplo, e o cobalto, quando ele está distante de um ímã, ele é um material normal, ele não exerce magnetismo nenhum. Só que quando você encosta um ímã nele, ele se transforma temporariamente num ímã, certo? Ele próprio, ele vai produzir o seu próprio campo magnético, ok? Vocês mesmos podem fazer uma experiência que é a seguinte: vocês podem pegar um ímã potente, né? Aí vocês pegam um monte de prego, ok? E você joga esse ímã no meio dos pregos. Quando você puxar esse ímã para cima, vai vir alguns pregos grudados no ímã. Só que você vai perceber o seguinte, que vai vir alguns pregos grudados nos outros pregos também. Por que um prego está grudado no outro prego? É porque aquele prego que está em contato com o ímã, ele temporariamente se transformou em ímã também, certo? Por conta disso que vocês estão vendo aqui do lado direito, pelo fato dos átomos dele estar alinhado com o campo magnético do ímã, tá? Aí depois que você solta o prego do ímã, aí os átomos voltam ao normal, tudo bem? Aí você deve perguntar o seguinte, mas se é que é o processo de imantação, como é que o material fica imantado? Vamos supor que se você pega um prego e deixa ele em contato com o ímã uma noite inteira. Aí o que acontece? Quando o prego está em contato com o ímã, os átomos vão ficar alinhados do jeito que vocês estão vendo aqui do direito, a noite inteira, certo? Só que acontece, quando você desgrudar o prego do ímã, depois de uma noite inteira, os átomos vão voltar ao normal, só que eles vão demorar a voltar ao normal, certo? Então eles vão ficar um pouco alinhados durante algum tempo. Nesse caso, a gente vai dizer que o prego está imantado, certo? Então é assim que ocorre o processo de imantação, certo? Você colocou o metal ali no ímã, os átomos desse metal se alinhou com o campo magnético do ímã, você deixa ali um período de tempo muito grande, e quando você retirar eles, eles vão demorar a voltar ao normal, certo? Vai demorar algumas horas para eles se ficar bagunçado de novo do jeito que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, né? Aí, então vai demorar algumas horas para eles perderem o magnetismo dele, tudo bem? Deixa eu passar aqui para o próximo slide. Aqui, então, esse daqui é uma outra característica dos ímãs, certo? Pessoal, um ímã, certo? Ele pode perder suas propriedades magnéticas, ele pode deixar de ser ímã, certo? Se for aquecido até determinadas temperaturas, tá? Então, um ímã, ele vai atrair outros materiais somente até determinada temperatura, certo? Existe uma temperatura limite, certo? Em que ele vai exercer as suas propriedades magnéticas, tudo bem? E isso não acontece só com os ímãs também, não. Isso acontece também com os materiais ferromagnéticos. Por exemplo, o ferro, ou o cobalto, né? O cobalto, ele é ferromagnético. Só que se ele estiver muito quente, ele não é ferromagnético mais. Ele perde as propriedades magnéticas dele, aí não vai grudar mais no ímã, tá bom? Deixa eu mostrar aqui para vocês uma experiência para vocês. Vamos ver se eu tenho ela aqui. Olha só, o que temos aqui? Nós temos um material, certo? Que vai ser aquecido e depois colocado em contato com o ímã. Então nós temos aqui o quê? Nós temos um ímã aqui em cima, vocês estão vendo? Ok? E aqui tem um maçarico. O que ele fez aqui? Deixa eu pausar. Ele fez o seguinte. Aqui em cima, ó, você tem um ímã. Aqui embaixo tem um pedaço de metal que foi aquecido. Tá vendo? Ele aquecendo o maçarico. Aí ele colocou o metal aquecido debaixo do ímã. O que aconteceu? Nada. O ímã não atrai material aquecido, metal aquecido. Aí o metal vai esfriar. Veja que como ele é metal, ele vai esfriar bem rápido. Esfriou, o que aconteceu? Ele grudou no ímã, certo? Então, enquanto ele estava quente, o ímã não atraía, certo? Depois que ele atingiu a temperatura ambiente, o ímã passou a atrair ele. Então, veja que esses materiais aqui embaixo, eles são o quê? São materiais ferromagnéticos. Só que por estar aquecido, eles não exercem as suas propriedades ferromagnéticas, tá? Então, por ele estar aquecido, ele não pode ser... Deixa eu voltar. Por ele estar aquecido, ele não vai ser atraído pelo ímã. Mas depois que ele resfria, ele passa a ser atraído. Bom, ok? De novo aí.
Esse ainda demorou um pouco, né? Ok. Vamos passar para o próximo slide. Aqui, ó, pessoal, é o seguinte. Deixa eu voltar no anterior. É o seguinte. A temperatura com que o material perde as propriedades magnéticas, ela tem um nome especial, certo? Ela se chama temperatura de Curie, tá? Temperatura de Curie. Em homenagem a uma grande cientista polonesa, certo? Em homenagem a uma grande cientista polonesa chamada Marie Curie, tá? Ela tem uma história bastante interessante, essa cientista, né? Porque ela é a única mulher a ganhar o Prêmio Nobel de Física. E ela também é o único cientista que ganhou 2 Nobel, um em Física e um em Química, tá? Foi Marie Curie. E ela era polonesa, né? Ela nasceu na Polônia, só que naquela época as mulheres eram proibidas de ser cientista, né? Então ela teve que viajar para a França, né? Ela viajou para a França e lá ela casou com um cara chamado Pierre de Curie. Então, como ela casou com um cara chamado Pierre de Curie, ela mudou o nome dela. Ela se chamava Maria, se eu não me engano, Maria Slogowska, e ela passou a se chamar Marie Curie, certo? Então foi uma grande cientista, né, que fez grandes trabalhos na ciência. Hoje em dia nós temos um elemento químico em homenagem a ela, é o polônio, né? Como ela nasceu na Polônia, o polônio, lá da tabela periódica de vocês, em homenagem a ela, tá? Ok? Então, a temperatura de Curie, voltando aqui, a temperatura de Curie é a temperatura que o material atinge para perder suas propriedades magnéticas, tá? Deixa eu passar aqui para o último slide. Isso aqui, pessoal, nós temos algumas temperaturas de Curie para alguns materiais. Vocês estão vendo essa coluna aqui do lado esquerdo? Todos esses materiais aqui do lado esquerdo são materiais ferromagnéticos, tá? Eu vou falar só os mais conhecidos. Aqui na primeira linha temos o cobalto, na segunda linha temos o ferro, e aqui embaixo, certo? Na sétima linha nós temos o níquel, ok? Aí o que acontece? Nessa coluna da direita aqui, ó, estão as temperaturas de Curie de cada um. Por exemplo, pega aqui a primeira linha, o cobalto, não é? Qual que é a temperatura de Curie do cobalto? É 1388 kelvins. Tá? 1388 kelvin. Então, quando o cobalto atinge essa temperatura, ele perde as propriedades magnéticas dele. Isso é, ele não vai poder mais interagir com o ímã. Na segunda linha, nós temos o ferro. Qual que é a temperatura de Curie do ferro? 1043 Kelvin. Tá? Então, quando o ferro atinge a temperatura de 1043 Kelvin, ele perde as propriedades magnéticas dele. E por aí vai. Tudo bem? Deixa eu só fazer aqui o resumo da moral da história. Tudo, né? É o seguinte, de tudo isso que eu falei, essa tabela aqui, ó, vocês não precisam memorizar ela, tá? Isso aqui é somente alguns exemplos, ok? Basta você lembrar o que é temperatura de Curie, tudo bem? Aquilo que eu falei de materiais paramagnéticos e dimagnéticos, não precisa lembrar, se preocupar com isso por enquanto, tá? Basta você lembrar o que são materiais ferromagnéticos. Deixa eu voltar aqui. Eu não achei o slide aqui. Tá? Então, aquela última tabela. Vocês não precisam memorizar ela e vocês também não precisam se preocupar o que é o material paramagnético e dimagnético, tá? É só o ferro magnético. Os materiais paramagnéticos e dimagnéticos a gente vai ver em outras aulas, tudo bem?